Bom dia, irmãos. Eu vim aqui trazer um comunicado para a igreja, a paz de Cristo a todos. Mas antes de eu trazer esse comunicado, eu quero começar orando, amém? Querido Deus, amado Pai, em nome do Filho de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela sua graça, a sua misericórdia. Obrigado, Deus, pela oportunidade de fazer parte do teu reino. Obrigado, Deus, porque o Senhor até aqui tem cuidado da igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor até aqui, apesar de tantas dificuldades, Pai, o Senhor nunca tem deixado se desfazer a tua igreja, Deus. Eu agradeço ao Senhor por tudo, em nome do Filho de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então assim, recentemente tivemos uma eleição, né? Vou começar um pouco antes da eleição. Tivemos a alteração do estatuto, no qual todos receberam, né? Via lista de transmissão, alguns não receberam nessa lista de transmissão. Aí eu mandei no particular, né? Aqueles que ainda não receberam, por favor, me procurem para que eu possa passar esse estatuto alterado. Ele se iniciou com os irmãos do antigo conselho, né? Que se deu até o registro desse novo estatuto, né? Que foi no dia 11 de maio deste ano. E logo após tivemos, um mês e meio depois, tivemos uma nova eleição, né? E seguimos todas as regras, né, de acordo com a lei, porque é necessário, por sermos uma organização religiosa. Então todos receberam essa informação, né? Também via WhatsApp, né? E também todos receberam esse link para serem votados. E também passamos o resultado para vocês. E assim, vocês souberam quem ganhou e também passamos a lista, né? De que forma foi feito cada ponto. Mas para que posso, mas uma coisa que eu preciso passar para vocês, como que ficou os irmãos que foram eleitos pela igreja. Então assim, como vocês já sabem, ficou eu, né? O Isaac, a Elisângela e a Kelly. Nessa composição administrativa pela igreja, ficou eu como presidente, Isaac como vice-presidente, a Elisângela como tesoureira e a Kelly como secretária. Amém? E também assim, irmãos, como no antigo estatuto também era votado junto com o conselho administrativo, o conselho eclesial. Então, qual foi o objetivo dessa mudança desse estatuto? Justo para que possamos ter essa separação do que é administrativo, o que é espiritual. Uma vez registrado essa alteração, não consiste mais o conselho espiritual, né? Então, assim, os irmãos até o presente momento, que se dava até o dia 23 de maio, ele se encerrou no dia 11 de maio, porque o estatuto alterado foi registrado nessa data. E assim, como precisamos atender também na questão do papel, né? No caso, o conselho eclesial ou espiritual, ele é regido pelo regimento interno, e esse regimento interno ainda será elaborado. Então, assim, nessa transição, tivemos, né, o conselho administrativo junto com o conselho eclesial, né, espiritual até o presente momento. Nessa transição, fizemos uma reunião de conselho interino. E esse conselho interino ficou tanto só para os homens, né? 2 do conselho administrativo e 2 do conselho anterior, até recentemente eles eram. E nisso ficou como eu, né? O Vitor, né? E o Isaac, e também quem se dispuseram a participar foi o Francisco e o Josilvan. Qual o objetivo desse conselho interino, irmãos? O objetivo desse conselho interino é justo para criar um ponto específico para a escolha do conselho eclesial, que será definitivo, tá? Então assim, irmãos, antes de dar mais detalhes, eu queria poder também ler com vocês. Se vocês quiserem ir lá, vocês podem pegar essa escritura. Fica em Tessalonicenses, capítulo 5, eu quero ler 2 versículos, tá? Que diz assim: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que lideram no Senhor e os aconselham. Tenhamos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz um com os outros. Amém?
Então, assim, irmãos, esse primeiro passo que nós estamos dando, né, para que a igreja ela possa ser conduzida de acordo, primeiro, com a vontade de Deus. E, assim, esse conselho interino, ele tem um prazo, nós pensamos um prazo mínimo, assim, de 15 dias, né, até mesmo para criar esse único ponto. E caso se for necessário, será estendido por mais 15 dias. Aí, assim que forem feitas, assim que for feito, né, esse ponto do Conselho Eclesial, para a escolha do Conselho Eclesial, será passado para toda a igreja de que forma será feita. Amém? Agradeço a todos e tenham um ótimo culto. Olá, irmãos, olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais essa pregação online da Igreja de Cristo no ABCD. É uma alegria poder mais uma vez estar compartilhando com vocês da Palavra de Deus. Espero que estejam todos bem em sua casa, no seu trabalho, em suas vidas. Amém? Bom, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje de que forma Deus nos vê, como Deus nos vê e por que Deus nos vê. Interessante quando nós lemos em Gênesis 3, no começo da criação do mundo, que quando Deus ele chama, ele está caminhando pelo jardim do Éden, ele chama Adão e não encontra, né, Adão, porque Adão fala que ele se escondeu da presença de Deus, porque ele ficou conhecendo, né, sobre o bem e o mal. Podemos tirar duas conclusões aí com essa escritura, né? A primeira é que desde a criação do mundo, Deus ele sempre quis ter um relacionamento entre o Criador e a criatura, né? Ou seja, nós. Deus ele sempre quis ter um relacionamento próximo de nós. E outra coisa que podemos concluir é que quando Deus ele chama por Adão e não os vê, isso mostra que desde a criação Deus ele sempre está atento, né? Ele sempre está observando os nossos passos, né? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, né? Como Deus ele nos vê. E esse é o tema da nossa pregação hoje, né? Que é o que ele vê. E esse ele está referido ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Senhor, ao nosso soberano, também ao nosso Mestre Jesus Cristo, amém? Mas antes de começar, vamos estar orando. Deus Pai eterno, oro ao Senhor este momento, que o Senhor possa me direcionar aqui, Pai, na Tua Palavra, que possamos entender, Pai, aquilo que vai ser dito aqui. Deus, obrigado pela minha vida, obrigado pela vida, Pai, dos irmãos, das pessoas que estão vendo essa pregação, que possa chegar, Pai, aos corações, Pai, das pessoas que vão ver, Pai, essa pregação aqui. Pai, obrigado porque o Senhor sempre quis, Pai, ter um relacionamento conosco. Obrigado porque o Senhor olha para nossas vidas querendo, Pai, o nosso bem. Obrigado por tudo, te oramos, Pai, grato, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de convidá-los a abrirem sua Bíblia no livro de Jó, né? Jó capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu gosto muito dessa escritura, deixa bem claro, deixa bem evidente, né, que Deus ele nos vê, né? Então, o primeiro ponto dessa pregação é justamente esse: Deus nos vê. Então, em Jó, capítulo 1, vamos começar do versículo 1, só para a gente poder entender, saber quem é Jó. Depois a gente vai pular pro versículo 6, amém? Então fala assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Amém? Vamos pular para o versículo 6. Fala assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles.
O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Essa escritura é bem interessante. Eu gosto muito dela porque deixa muito evidente que Deus ele nos observa, né? Não só nos observa, não só nos vê, como Ele também repara nas nossas vidas, né? E existe uma diferença, né? Apesar de ser palavras sinônimas, existe uma diferença entre você ver, entre você olhar, entre você reparar. E aqui Deus ele repara na vida de Jó, né? Então, quando a gente repara em algo, a gente repara em alguém, é porque aquilo de certa forma chamou a nossa atenção, né? Ainda que seja por bem, ainda por mal, mas é porque aquilo chamou a nossa atenção. E a vida de Jó chamou a atenção de Deus, né? Era notável, né? Para Deus, né? Como a conduta de Jó, né? Então por isso que Deus ele reparava em Jó, né? Uma coisa engraçada é que quando eu falo que existe essa diferença entre você reparar e você somente ver, é que quando às vezes eu vou no shopping, eu saio com a Cileide, né, pra gente comprar alguma coisa, e especificamente para ela, eu entro lá na loja e eu vejo lá sapatos, bolsas, roupa, e simplesmente eu vejo, né? É um ato, a gente simplesmente, né, tem um ato físico, né, a gente vê, mas mas é diferente que as mulheres ela reparam, né? A Cileide não, ela repara nas coisas. Ela fala: olha essa bota aqui, ela tem um detalhe que não tem na outra, que eu vi em outra loja, olha essa bolsa. Então, essa é a diferença entre você ver e você reparar, né? Então, Deus ele reparava muito na vida de Jó, né? E Jó, a Bíblia fala que ele era o homem mais rico do Oriente. Então imagina, não precisa ser nem ser o mais rico do Oriente, mas ser o mais rico do Brasil, né? Imagina você ser a pessoa mais rica do Brasil, né? E Jó era a pessoa mais rica do Oriente. Ele tinha muitos empregados, né? Tinha muitos bens, muitas propriedades. E Jó tinha tudo para ser um homem, né? Arrogante, soberbo, autoritário, mas não, ele era um homem que procurava agradar a Deus, né? Ele era um homem que buscava ser justo e temia e evitava fazer o mal. Se a gente continuar lendo, a gente não vai ler, mas se vocês continuarem lendo sobre Jó, a Bíblia fala que ele perdeu tudo, né? Ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, foi saqueado, e ainda assim Jó permaneceu firme. Então não é à toa que Deus ele reparava na vida de Jó, né? A vida de Jó chamava a atenção de Deus. Então sim, Deus nos vê. Vamos aqui para outra escritura, está lá em Atos, capítulo 4, Atos 5, Atos capítulo 5, a partir do versículo 1, sobre Ananias e Safira. Só para poder contextualizar aí, no começo da igreja, né, a igreja primitiva, era normal, era comum os irmãos vender suas propriedades e vender, né, entregar o dinheiro para os apóstolos, né? E aí os apóstolos distribuíam aí de acordo com a necessidade de cada um. E aí Ananias também ele fez isso, mas aí ele acabou se perdendo em um momento. Vamos ler Atos 5, a partir do versículo 1. Um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias,
Como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Vamos, só para a gente... Acabei me perdendo aqui na leitura, mas assim... vamos começar do versículo 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Eu queria chamar a atenção para dois pontos aqui dessa escritura, né? O primeiro é que Pedro, na condição que ele se encontrava como apóstolo, né, como autoridade naquele momento, como líder, né, um dos líderes da igreja naquele momento, ele podia falar para Ananias: Ananias, como é que você mentiu para mim, né? Por que você mentiu para mim falando que você vendeu por um valor e no fim foi outro, né? Mas Ananias ele entendia que Pedro ele entendeu aqui muito bem, e ele quis falar para Ananias: olha, Ananias, você pode até enganar a homens, você pode até mentir para homens, mas de Deus você não consegue, né? E aqui a gente precisa pensar em alguns atributos de Deus, né? A gente sabe que de Deus nada está oculto, né? Aos olhos de Deus. Então a gente, falando sobre atributos de Deus, a gente sabe que Deus é um Deus onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Então quando Pedro fala que você não mentiu aos homens, mas sim a Deus, ele está querendo dizer, a gente pode entender que assim, olha, Ananias, para nossas vidas, né? A gente pode até em algum momento mentir para homens, a gente pode contar meias verdades, mas de Deus isso é impossível, né? E Ananias, o segundo ponto é esse, que Ananias acabou esquecendo desse detalhe, né? Ele na hora que ele foi vender a sua propriedade, provavelmente estava ele, a sua mulher e obviamente a pessoa que iria comprar, né, a propriedade. Ele esqueceu desse detalhe, né, que Deus, ele é um Deus onisciente, onipresente, né, que ele vê todas as coisas. E aqui ele quis passar uma imagem, né, uma aparência, né, de que, poxa, eu vou vender também meus bens, chego lá, entrego, fico com uma parte no bolso aqui e ninguém vai ver, ninguém vai saber mesmo, né? Só tá nós três aqui, então, enfim, né? Só que não, né? Ele acabou esquecendo desse pequeno grande detalhe, né? Então, e aí se a gente continuar a ler, né? Se a gente continuar lendo aqui, a gente sabe o que aconteceu com Ananias e com a sua mulher Safira, né? Então Deus, mais aqui uma evidência que Deus, ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele examina nossos corações. Então, diante do que acabamos de ler, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, né, dessa pregação, que é: como Deus tem visto a sua vida hoje, né? Como Deus ele vê a sua vida hoje? Será que nós estamos hoje tendo uma vida que agrada a Deus, né? Assim como Jó, né? Uma vida que busca, que evita fazer o mal, né? Que busca ser íntegro, né? Ou será que a gente tem vivido apenas de aparência, assim como Ananias, né? Que assim, quis passar uma imagem, quis passar uma impressão que na verdade não é, né? Deus, ele sabe, né, de todas as coisas, ele sonda, né? Então, no secreto, né, quando estamos sozinhos, como é que Deus ele tem enxergado as nossas vidas? Será que ele tem visto uma vida que tem buscado agradá-lo? Ou a gente está se enganando a nós mesmos, né? Achando que a gente está tendo uma vida santa, uma vida reta diante de Deus, quando na verdade não estamos, né?
Então, queria que vocês pensassem nessas coisas, né? Que Deus, ele vê todas as coisas, até aquelas que estão no nosso interior, e não há como esconder. O segundo ponto dessa pregação é Deus nos chama. E aí eu quero pedir para vocês abrirem suas Bíblias lá no livro de Lucas capítulo 19. Lucas 19, também a partir do versículo 1, falando sobre Zaqueu, o publicano. E o segundo ponto da nossa pregação é Deus nos chama. Então, Lucas 19, versículo 1, a Bíblia fala assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-los, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhes disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu gostaria de chamar a atenção para 3 pontos aqui, né, nessa passagem que chamou muito a minha atenção. O primeiro ponto é: quem era Zaqueu? O segundo ponto é: por que Zaqueu subiu na árvore? E o terceiro: por que Jesus chamou Zaqueu? Então vamos lá. Quem era Zaqueu? Zaqueu era chefe dos publicanos, né? Os publicanos naquela época, eles eram responsáveis pela coleta, né, dos impostos do povo, né? Então eles eram mal vistos. E Zaqueu era chefe desses publicanos, né? E Zaqueu era um homem rico, né? Ele tinha muitos bens. E Zaqueu tinha muitos bens, muitos empregados. Então ele podia simplesmente falar: olha, chama esse tal de Jesus aí, faz um banquete aí, faz um almoço, um jantar aí, chama esse tal de Jesus, eu quero trocar mais ideia com ele, eu quero conhecer mais sobre ele, né? Mas não, Zaqueu, ele sabendo que Jesus ia passar por certo caminho, ele correu, foi na frente, subiu na figueira, né? E aí esse é o segundo ponto. Por que Zaqueu subiu na figueira? Para mim, Zaqueu subiu na figueira por um motivo muito simples, né? A Bíblia fala que ele era de baixa estatura, né? E se ele subiu na figueira é porque ele queria ter uma visão privilegiada de Jesus. Ele queria ver ali Jesus mais de perto. Ele queria saber, conhecer mais quem era Jesus, né? É interessante que nesse momento Zaqueu ele não se importa com o status, né, com a condição, né, que ele era chefe dos publicanos, né? Então ele acaba desapegando de todas essas coisas. Olha que interessante, desapega que ele é chefe, ele desapega do status dele, né, de ser uma pessoa rica, né, poderosa, mas ele sobe ali para justamente ver Jesus. Imagine hoje você, não sei se pode fazer essa comparação, mas você imagine um ministro, né, falando no nosso ministro da economia, né, subindo numa árvore, né, para poder ver alguém passando ali, né? É algo que não soa muito bem, não é algo comum, né? E acho que para aquela época mais ainda, né? Mas Zaqueu, ele não se preocupou com isso, ele simplesmente subiu
né? E porque ele queria conhecer, ele queria saber quem era Jesus. Provavelmente ele já devia ter ouvido falar de Jesus, mas ele queria conhecer mais de Jesus, né? Estar mais perto, né? E aí o terceiro ponto é: por que Jesus então chama Zaqueu? A Bíblia fala no versículo 3, melhor, versículo 3, fala assim: ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Então a Bíblia fala que uma multidão seguia Jesus. Então a gente pode pensar, mas por que então Jesus não chamou alguém daquela multidão? Jesus simplesmente podia chamar alguém que estava caminhando junto com ele e falar: hoje eu quero passar a noite na sua casa, né? Mas Jesus, ele avista, né, a Zaqueu e chama Zaqueu ele chama Zaqueu para poder passar, né, a ficar na sua casa, né? Jesus chama Zaqueu que ele quer ter esse tempo com Zaqueu, né? E isso para mim é super incrível, né? Porque, poxa, isso fica claro que Deus, ele, mais uma vez, Deus nos vê, né? E além de nos ver, ele nos chama também, né? Basta a gente também querer, basta a gente também se mostrar aberto a querer conhecer mais sobre Deus, né? E aqui Jesus chama a Zaqueu, né? Então às vezes a gente pode estar andando na multidão, né, do lado de Jesus, assim como o povo, né? Mas andando só por andar. Mas será que a gente tem chamado a atenção para Deus, né? Será que a gente tem colocado um coração assim de não medir esforços para poder estar mais perto de Deus, né? Aqui Zaqueu, ele não mediu, né? Ele falou: poxa, se tiver que subir na árvore, eu vou subir, né? Então às vezes o fato de a gente estar andando na multidão lá de Jesus, isso não quer dizer que a gente, não necessariamente quer dizer que a gente está seguindo a Jesus, né? Que a gente está vivendo com Ele. E aí, quando a gente, aí no versículo, quando a gente tem esse encontro, né, com Jesus, no versículo 8 fala: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então, quando a gente se permite, né, conhecer a Jesus, não só de ouvir falar, mas assim, de ter um relacionamento com Ele, há transformações de vidas, né? A transformação de vidas, ela acarreta em mudança nas nossas vidas. E aqui aconteceu com Zaqueu, né? E, irmãos, para concluir, eu gostaria de ler, estou lendo com vocês aqui, João, capítulo 1. Essa escritura não estava nem programada para entrar nessa pregação, mas aí a gente leu algum dos nossos bate-papos e eu achei assim muito interessante alguns comentários que foram feitos, comentários muito rico, e eu falei: poxa, eu preciso introduzir essa escritura aqui nessa pregação. Então, João, capítulo 1, a partir do versículo 43. Aqui é quando Jesus começa a chamar os primeiros discípulos para segui-lo. E aí Jesus chama Filipe e Natanael. Então, João, capítulo 1, versículo 43. Jesus fala assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhes disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja.
Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Essa escritura eu acho assim máxima, né? Acho ela fascinante. E uma coisa que eu achei assim, que chamou muito a minha atenção, foi que no versículo 48, né, quando Natanael ele pergunta para Jesus, né, de onde me conheces? Ou seja, Natanael nem conhecia, nem conhecia Jesus, né? E Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então a Bíblia não deixa claro se Natanael estava orando para Deus, se ele estava tendo algum pensamento, né, em relação a Deus, mas aqui fica claro que Deus ele já estava observando a Natanael, né? Então pensar nisso, irmãos, amigos, isso é muito incrível, que Deus ele pensa em nós mesmo antes da gente pensar nele, né, em Jesus. Às vezes nós estamos com a vista, às vezes nós estamos pensando em uma coisa assim totalmente assim diferente, totalmente oposta, né, que não leva a pensarmos em Deus. E aqui fala que Jesus, antes mesmo de Natanael conhecer, ele já estava pensando em Natanael. Olha que interessante, olha que incrível, né? E Natanael ele tinha um certo preconceito, ele falou: nossa, aí no versículo 46 Natanael fala, né, pode vir alguma coisa boa de lá, né, ou seja, de Nazaré. E Jesus ele era de Nazaré, né? Então Natanael ele já tinha um certo preconceito, né, sobre quem vinha de Nazaré, né? E aí Felipe fala: venha e veja. Então o que eu queria deixar, né, como conclusão, como também lição, termos práticos, né, para nossas vidas hoje, é que possamos ter para quem já é cristão, né, ter essa mesma atitude, né, esse mesmo coração de Jesus, né, de ter visão pela vida de outras pessoas, né, mesmo ainda quando a gente não sabe, a gente não conhece, mas que a gente possa ter visão pela vida das outras pessoas, né, mesmo ainda quando essas pessoas elas têm uma visão preconceituosa, uma visão, uma desconfiança, né, sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, né? E para você que hoje que está vendo essa pregação, que ainda não conhece Jesus mais intimamente, mais profundamente, eu queria te convidar a ter essa mesma atitude que Natanael teve, né? Ou melhor, que Felipe teve, né? De ir lá, né? Felipe foi lá e disse: venha e veja, né? Natanael ele foi, né, ver quem era Jesus, né? Ele não ficou, eu vou ficar aqui, né? Ele foi até lá, né? Ele teve essa atitude de ir até Jesus. E mais uma vez, né, aí no versículo 49, então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, né? E aí Natanael ele se convenceu, né, quando ele foi e viu quem era Jesus, ele se convenceu de quem era Jesus, né? Então é isso que eu queria estar compartilhando com vocês hoje, que assim não conheçamos a Deus apenas de ouvir falar, né? Assim como possamos ter as mesmas atitudes que Zaqueu teve, né? De subir na árvore e de querer conhecer mais Jesus, assim como Natanael também, de ir lá e ver Jesus, né? De querer conhecer Jesus, porque sim, Deus todo o tempo ele está observando nossas vidas, está reparando
né, como anda a nossa vida. Ele sonda, né, os nossos corações, ele examina nossos corações. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que possa ter acrescentado na vida de cada um. Amém? Então, fiquem todos com a paz de Cristo. Tenha um excelente dia. Muito obrigado. Bom dia, irmãos. Este é o momento da ceia, o momento em que vamos comemorar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês uma escritura que fica lá em Lucas 22, começando no versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus estava ansioso para que esse momento acontecesse, mesmo sabendo que ele iria passar por muito sofrimento, pois sabia que era a única maneira para que a nova aliança fosse estabelecida entre Deus e o homem. Aliança que só seria possível por meio do sangue derramado na cruz em favor de cada um de nós. Pois se ele não passasse por esse sofrimento, o reino de Deus não seria estabelecido entre nós. Que ao comer do pão, que representa o corpo de Cristo, que ao tomar do vinho, que representa o sangue de Cristo, que possamos meditar no quão grande amor, no quão grande foi o amor de Deus pelas nossas vidas. A Neia agora vai orar pelo pão e pelo vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Querido Deus, Pai amado, Pai santo, nesse momento da ceia, Pai, quero agradecer pelo Teu Filho que morreu na cruz por cada um de nós, Pai. Fique conosco, Pai, como sempre o Senhor tem ficado, e nos abençoe, Pai, que essa fase vai passar, mas a Tua alegria em nossas vidas nunca passará, Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. 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 Desde já quero desejar um bom domingo a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Fica com Deus.